Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto do estúdio 42B. Lembrando que essa e outras entrevistas você encontra no Século Diário. Procure a gente no YouTube, nas plataformas de áudio como Século Diário e também no Instagram, @TV Século. Tem essa e tem outras entrevistas aí no ar que você pode acompanhar. Hoje temos aqui como convidado um jovem, né? Um jovem octogenário, né? Perli Cipriano, que é uma grande referência, né, da esquerda aqui no Espírito Santo. Ele completou 80 anos no último dia 10 de agosto, mas ele estava comemorando lá em Cuba, então só agora podemos gravar. Só fica mandando ir para Cuba, né, Perli? Você Manda foi? para Cuba, eu fui. Então, ele foi militante estudantil, foi preso político na ditadura, foi um dos fundadores do PT no Espírito Santo, vereador de Vitória, deputado estadual, trabalhou na Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e atualmente, o que é importante, né, segue muito ativo nas mobilizações, nas lutas, apoiando, né, as lutas sociais e também com alguns projetos como o Instituto Agir e o Centro Cultural Triplex. Então, hoje estamos aqui para bater esse papo, ele sempre muito solícito, né? E também até como uma homenagem, né, e uma revisão dessa trajetória, importante, né, da gente ter também uma memória, não só a sua memória, mas é porque a sua história também traz muitas memórias sobre o Espírito Santo, né, e sobre essas lutas políticas. Então, vou começar pelo final, na verdade, pelo mais recente, para você contar para a gente um pouco de como é que foi essa comemoração, né, porque disseram que você foi visto tomando uns morritos na Bodeguita del Medio. É verdade. É verdade? Ouvindo uma salsa em Cuba, como é que foi? Tinha um conjunto muito bom lá. Bom, eu primeiro quero agradecer o convite de vir aqui conversar com vocês, Vitor, porque esse espaço é um espaço extremamente importante. O Século Diário foi uma revolução no Espírito Santo. Quando ele aparece, ele abriu portas para todo mundo. Por isso ele sofreu também muita perseguição. Eu completei 80 anos em Cuba. Eu acreditava que eu não ia viver até 50 anos. A vida inteira eu passei assim. Aí quando chegou em 49, aí chegou 50, eu falei, agora eu vou segurar. Vou passar a ficha para frente. Vou dobrar a meta, diz a Dilma. Dobrar a meta. Então, foi interessante. Eu achei que marcou um período da minha vida. A gente, desde 59, a gente tinha uma simpatia, uma defesa de Cuba. Quer dizer, eu passei 60, todo esse período na solidariedade a Cuba. Tanto é que o Espírito Santo vai sediar o movimento de solidariedade a Cuba dentro de 2 anos. O Espírito Santo vai sediar, estaremos lá. No Encontro Nacional de Solidariedade. 59 é o ano da Revolução, né? Exatamente. Mas já naquele período a gente estava... Eu vim para Vitória em 60, ligado próximo ao Partido Próximo e junto ao Partido Comunista, que fazia defesa da Revolução Cubana. E Cuba exerceu uma influência muito grande em todas as gerações daquele período. País pequeno, faz uma revolução com aqueles barbudos, quase todos jovens, muito jovens, todos eles, e encostado nos Estados Unidos, nas barbas dos Estados Unidos, a gente falava na época. Para quem não sabe, Miami e Cuba é uma diferença... muito perto. O pessoal vai de barco. De barco. Então, aquilo foi muito, exerceu uma influência imensa. E os exemplos, né, que se via, a alfabetização, as mudanças, a reforma agrária, e aquelas pessoas corajosas. E o jovem gosta disso. Que rompeu com muitos padrões de que se falava, dava a entender que não era possível fazer revolução num país pequeno, e fizeram. Isso influenciou muito. Che Guevara era um ídolo, continua sendo ídolo para muita gente. E naquele período, imaginar aquela gente naquela luta, ele empolgou muita gente. E no mundo, inclusive Cuba, surpreendeu porque na Europa o número de intelectuais, artistas, eram solidários a Cuba. Então, completar 80 anos lá, na Bodeguita del Medio, que é um bar mais famoso lá da Havana Velha, onde Hemingway, o Lula, eu fui lá, quando eu fui fazer, aí eu olhei na parede e tem o Lula lá. Todo mundo que vai a Cuba vai nesse lugar, então eu fui. Foi bom para mim. Botaram a foto do Perli lá também, será? O nome botamos na parede. Então, eu acho que foi uma coisa... Foi a primeira, mas você já tinha ido em Cuba? Não, eu tinha ido em Cuba. Eu tenho as contradições com Cuba. Eu sonhava ir para Cuba para fazer guerrilha. Todo o meu sonho.
só pensava naquilo, como dizia antigamente, né? Anos 60 aí. Mas depois eu fui para lá quando eu sofri acidente, queimadura, quando nós perdemos o companheiro Otaviano de Carvalho e a Beth Lima, que era assessora, era secretária particular do Lula. Eles morrem no acidente, eu escapei e fiz o tratamento aqui no Dório Silva, um excelente tratamento, serviço público. E depois o governo cubano, o PT bancou a minha passagem, o governo cubano bancou a minha estadia. Fiquei 45 dias fazendo tratamento de queimados em Cuba. E eu fiz um livro, chama Teia de Solidariedade, e eu faço uma homenagem, um agradecimento ao Dório Silva e ao Hermanos Almeireiras. E, por sinal, nesses 80 anos, eu fui lá no hospital levar o livro com a dedicatória de agradecer o que eles fizeram por mim e faz por todo mundo. Cuba é um país que tem uma solidariedade muito grande. Então, comemorar esses 80 anos para mim foi muito bom. Muito bom. Você encontrou esses médicos? Não encontrei os médicos mais. Alguns tinham saído, aposentados, mas eu fui, levei o livro e deixei lá. Deixou lá. Que fala desse... um momento muito triste, né? Acho que poucos conhecem, mas o pessoal mais jovem talvez não conheça, tem uma memória de infância, né? Sim. Que foi a morte do Otaviano, que era deputado, né? Um bom deputado, foi vereador, deputado, foi secretário de comunicação. E era uma caravana do Lula, não é? Uma caravana do Lula. Ela estava passando de Colatina, São Domingos, São Gabriel da Palha, Nova Venécia, São Mateus. Quando a gente voltava, a gente feito um projeto, era à noite, voltar para parar em Linhares, comeu a traíra sem espinha. E discuti muito. Aí quando saímos antes, já em Soretama, teve um engarrafamento. O carro do Lula foi mais à frente, depois tinha um carro parado, e Otaviano dirigindo ficou atrás desse caminhão. Era um engarrafamento muito longo. E veio um caminhão por trás e bateu, explodiu, era um carro que explodia facilmente, saiu até de produção por isso, dizem, não sei se é verdade. E morreu a Beth Lima, que era a secretária particular do Lula, e o Otaviano, eu peguei fogo, virei uma bola de fogo, fui arrastado, fui salvo por uma pessoa, um delegado, irmão do João Batista Ganho. Você estava no mesmo carro? Com o Otaviano dirigindo. E o fogo, quando o carro bateu, explodiu. Possivelmente a Beth morreu logo de imediato. E o fogo desceu para o carona. Tanto é que o lado direito meu é que queimou, o outro não. O fogo veio e foi andando. O Otaviano, não, o fogo chegou por último nele, mas ele ficou preso nas ferragens. Aí eu fui salvo por muito pouco. Aí levaram para Linhares, depois de Linhares fui ao primeiro atendimento, depois para o Dório Silva. Tem uma coisa que é verdade. Quando eu chego no Dório Silva, assim, ainda meio zonzo, com um pouco de dor, mas tinha aplicado medicamento em Linhares, muita gente lá falando, esperando no hospital. Eli, nós somos solidários com você, nós queremos você. Tará. Eu consegui levantar a cabeça e falei, não se preocupe, vaso ruim não quebra. Porque a única coisa que eu podia falar para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, eu não sabia nem sei. Eu não sabia do que tinha acontecido também. Eu tinha uma noção vaga, né? Tanto da é que... morte do Otaviano, da Beth. Não, isso eu soube no livro, eu conto. Primeiro, segundo ou terceiro dia, tinha não sei quantos dias que já estava lá, eu ainda estava zonzo, né? E falava-se as coisas, mas não sabia, mas não conseguia perguntar. As pessoas geralmente não querem falar, né? Um dia um jornalista e médico, ele foi me visitar. E lá ele falou, perdemos o companheiro Otaviano. Foi naquele dia, eu levei um choque. Eu não sabia, tinha uns 3 ou 4 dias, eu acho. Eu não sabia. Grande companheiro. Mas a vida é assim. Sobrevivemos. Então, eu queria voltar um pouquinho, né, para falar você nasceu em Aimorés, né, na divisa, né, bem pertinho do Espírito Santo. É o contraforte do Caparaó, na divisa. E veio muito para a Barra de São Francisco, que é onde você foi criado. Fui criado, com 2 anos. Eu repito muito que a gente nasce algumas vezes na vida. Nasce da mãe, que é o nascimento sagrado, que tem sangue. Depois nasce nós mesmos. O dia que você descobre que passa a existir, e só os velhos se lembram bem dos primeiros momentos da vida dele, quando ele começa a lembrar que ele existiu. Esse nascimento já foi em Barra de São Francisco. E você vem para Vitória com quantos anos? Vim para Vitória em 1960. Vim em 1960
Vitória era mais ou menos do tamanho de Colatina, por volta de 80 mil habitantes. Eu tenho um material escrito que eu quero publicar uma hora dessa, chama-se Minhas Vitórias. Mas eu vou antecipar, não é para falar a Vitória do Berlim, não. É o que eu vi em Vitória, das ruas. Tem muita coisa que eu vi que não existe mais, né? Mas você já era militante lá em Barra de São Não, Francisco? lá eu já tinha uma começa? noção mínima, porque na minha casa, na casa do meu avô, de vez em quando pode, de vez eu confundi falar que ele é meu pai, porque ele me criou, ele cuidou de mim, passavam os comunistas que vinham da Folha Capixaba para ir para Cotaxé. Que era o jornal... Do jornal, foi dos Partido Comunista. O Partido Comunista foi Então, dirigido por Hermógenes. Hermógenes, exato. Eles passavam na minha casa. E aí conversava lá, eu escutava aquilo, né? E depois o meu pai biológico, que eu não sabia, ele foi meu pai ideológico. Primeiro que ia ser biológico. Porque o meu avô falava assim, Ramiro comunista, era meu pai, eu não sabia. E ele passava lá, ficava lá uns dias na casa do avô, do pai dele, e eu não sabia. Teoricamente, no comecinho eu pensei que eu era irmão dele, eu não sabia, né? Mas depois eu sabia, depois eu fui descobrir que não era filho do Eurico Cipriano. Mas o Ramiro era comunista, lia muito, escrevia, anotava, falava da União Soviética, do socialismo, que o mundo vai mudar. Aquilo, jovem, a única coisa que jovem gosta de ouvir falar é que o mundo vai mudar. Eu fiquei encantado com aquilo, acompanhei já da Revolução Cubana, depois cheguei aqui em 60. Em 60 eu ia muito na Folha Capixaba. Na Folha Capixaba, que era o jornal do partido, você imagina o que era aquele tempo. Era do jornal do Partido Comunista. Até os paralelepípedos de Vitória, que tinha muito, sabia que era do Partido Comunista, mas todo mundo achava que era um jornal semanal apenas. Não era legal o partido, mas tinha um jornal. E tinha uma gráfica também. Aí eu acompanhei muito. Aí entrei no movimento estudantil, nós ajudamos a fundar a União Capixaba de Estudantes, tinha uma divergência com a União Estadual. Depois eu fui ao Rio, acabei sendo nomeado secretário de Coordenação e Difusão da UBS e fiquei aqui. Você era secundarista? Secundarista. Eu fiz. Depois dessa união, eu ajudei também muito a Frente de Mobilização Popular. Uma coisa importante, era uma associação que cabia partido, sindicato, associação, pessoas, personagens. E estava na disputa, na questão das reformas de base do tempo do Jango. Eu ajudei até criar os primeiros sindicatos rurais do Espírito Santo. Colatina, de São Francisco, de Ecoporã, que é uma lógica. Até 64 já tinha vários sindicatos sendo criados, já tinha até a União dos Lavradores, é uma espécie de fetais de hoje. Mas, quando veio o golpe, perseguiu tudo. Enéas Pinheiro, que era presidente da União dos Lavradores, teve que fugir do Espírito Santo, foi embora para Paraná, morreu lá. Então, eu acompanhei isso. Depois, fechou o jornal, tudo isso com o golpe. Mas você já chega em Vitória e já é recrutado, como falou, pelo Partido Comunista, ou você começa primeiro como estudante, depois ingressa no partido? Eu ia na Folha Capixaba e encontrava aquelas pessoas que passavam na minha casa. Seu Chico Flores, Clementino. Fui conhecendo, conheci Aldemar de Oliveira Neves, Maurício de Oliveira, Hermógenes da Fonseca. Eu estudei com as filhas do Hermógenes. No científico eu estudei com Angélica e odontologia estudei com uma outra que foi minha colega de turma. E aí você começa a estudar odontologia, isso já é ditadura, né? Quando veio o golpe, eu tinha acabado de passar no mercado de cabeça raspada. E de cabeça raspada, quando veio o golpe, nós fizemos uma assembleia na UEE e decidimos fazer primeiro uma marcha, fizemos uma marcha da UEE, da Washington Luiz, aqui no centro, até o Palácio. Fizemos eu lembro que eu ajudava a carregar um quadro, a gente chamava quadro de giz, quadro negro, tinha vários nomes na época, a gente escrita que era contra a ditadura. Aí, atravessamos a Costa Pereira, Jerônimo Monteiro, e subimos no Palácio para ouvir o governador se definir. Foi uma comissão falar com o governador. Era o Chiquinho? Chiquinho era... Francisco Lacerda de Aguiar. Eu nunca vi nada parecido. Ele fez umas falas para os estudantes acharam que ele estava defendendo que ele era amigo do Jango, ele era amigo da democracia. Eu nunca vi ninguém falar que é contra a democracia, né? Era amigo da democracia,
E os estudantes bateram até palma para ele, pensando que ele estava contra, né? No outro dia, tenho a impressão que ele já tinha triunfado o golpe, apareceu quase o mesmo discurso que ele fez para o estudante no jornal. Aí nós voltamos para a UE, eu percebi que tinha havido, percebemos que alguma coisa estava errada. Quando a gente estava voltando com o quadro, a gente apagou e começou, o governador é contra o golpe. Alguma coisa assim, de giz. E aí a polícia falou, não, vocês vão apagar isso aí, deixa isso. Aí a gente desconfiava que alguma coisa não estava certa, mas continuamos. Nesse dia nós passamos a noite de resistência na UEE. Acho que eram 13 estudantes, 13. Nós passamos lá fazendo a chamada resistência. Era uma coisa que surpreendente, porque as rádios tinham muita força, a televisão tinha pouca força, quase nada. Mas as rádios, as pessoas ouvindo a rádio, levavam aqueles radinhos pequenininhos para lá e ficavam ouvindo. De vez em quando a rádio desaparecia. Desaparecia a rádio, aparecia um dobrado. A gente sabia que naquela cidade o exército já tinha tomado. Aí fizemos essa resistência, voltei. Não houve uma resistência no país grande, houve apenas aqui uma manifestação sair dos sindicatos portuários e que veio até a Praça Costa Pereira. Foi a última manifestação pública, além da dos estudantes, foi a última. Lá tinha o Comando Geral dos Trabalhadores, a Frente de Mobilização, o partido, claro, não com o nome de partido, e outras pessoas falaram na praça, mas não teve mais nada. Aí voltei para a faculdade. Nessa faculdade, eu ainda com a cabeça raspada, respondemos um inquérito policial militar. O professor na nossa frente interrogando, você já leu esse livro, você leu Marx, você era comunista? Aquelas perguntas assim, genéricas, que não queria dizer. Você já tinha lido e já era comunista? Nessa época já era do partido, nessa época já era do partido. Mas eles queriam saber, mas perguntas genéricas. Os professores, um ou outro que tinha uma identidade ou acompanhava a repressão, né, a ditadura. Depois, acabei sendo presidente do diretório acadêmico da odontologia. Eu ajudei a criar o primeiro restaurante universitário. Nós tínhamos a festa da odontologia e angariava um recurso alto. E aí nós tínhamos uma cantina, o estudante de odontologia é o número reduzido, aí fizemos um restaurante, servia um prato feito, mas aquilo era barato para o estudante, mas aí comia os estudantes, os funcionários e os professores. E aí um dia a gente teve uma ideia, vamos tentar fazer agitação com um restaurante pequenininho, oferecer uma vaga para cada faculdade, direito, as outras faculdades, que nenhuma tinha, né? Aqui estava uma discussão, né? O cara, direito, um montão de estudantes sem dinheiro, queria ir para lá, né? Muito debate sobre isso. Então, foi o primeiro restaurante. Eu fui em 65, eu fui num congresso da UNE. Eu confundia muitos com... Eu fui a Valinhos, que é um outro congresso da UNE, mas em 65 teve um na USP. O Adhemar de Barros era o governador. Ele mandou tropa, ficou uma discussão muito engraçada. Será que nós podemos fazer um encontro na USP, sendo que do lado de fora tem a polícia do Adhemar de Barros? Acabou fazendo, nós fizemos lá o congresso. Quando eu voltei, eu acabei sendo preso. No 30º Batalhão de Caçadores, eles foram na odontologia e me levaram preso. Te pegaram na UFES? Não, aí eu estava na odontologia. Foi José Henrique Merson e foi o Jaime Lana Marinho. Jaime Lana Marinho era da odontologia também e ele tinha sido preso como presidente da UEE. Aí ficamos lá 3 dias. E voltamos e tocamos a vida. Eu acabei sendo candidato a presidente do diretório e a odontologia, um terço da odontologia quase era de militares, porque quem terminava o curso virava sargento, ou virava tenente. Então tinha sargento, cabos, tinha do Exército, da Marinha, tinha até da Aeronáutica, e tem da Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Porque isso era coisa... Mas eu concorri contra um sargento e ganhei. Não porque eles não gostavam dele. Tinha muitos sargentos nacionalistas, quase todos eles eram nacionalistas, tinha um movimento fortíssimo entre os militares. Tanto é que a ditadura, eu acho que proporcionalmente, quem mais foi perseguido foram militares. Por volta de 7.000 foram presos, perseguidos, demitidos, mortos e torturados. Logo no início, inclusive, né? Pois mas aí é uma fração. Esses mais nacionalistas, mais de esquerda, foram muito perseguidos.
Aí depois eu fui eleito presidente do diretório, fizemos uma greve para melhorar as condições da faculdade. Aí, novamente, me levaram para o quartel da Polícia Militar. Foi um professor junto comigo, o professor Aguirre. Não foi assim... O que você achava nessa época? Você achava que não ia dar em nada? Você ficava preocupado? A gente achava que não ia acontecer. Mesmo no quartel, lá no 30º Batalhão de Caçadores, aqui em Vila Velha, fizeram algumas ameaças, mas ameaça que você sentia que não tinha muita consistência. Um dia soltaram a gente à noite, né? Tirou a gente lá do lugar, aí fica um pouco de medo, né? Onde é que vou me levar? Mas não trouxeram para centro da cidade. Então, depois eu fui preso lá, mas fui no quartel. Lembro até hoje o professor Aguirre falando, eles não são subversivos, o professor, né? E eles estão fazendo igual num jogo de futebol, aquele minuto de silêncio quando o time sente que está perdendo alguma coisa, porque ele sabia que os professores queriam que a gente fizesse alguma coisa para melhorar as condições da faculdade. Aí tem fatos até que pouco conhecido. Penina, que foi reitor, que muita gente fala mal dele, mas eu não falo mal dele, não. Ele mais uns 3 professores eram mais de esquerda. Eles fizeram um jornal clandestino na faculdade de odontologia, chamava-se Esfregaço. A gente ia e botava nos armários dos alunos. Então, fui nessa época. Depois eu fui preso novamente em Niterói. Teve um encontro de estudantes do Sudeste, falar mal contra o Acordo Mercoside. Esse Acordo Mercoside tem influência do Espírito Santo. Aqui tinha um gringo aqui que a gente falava, ele era Mr. Lincoln. Vou lembrar o nome dele completo. O MEC, o Ministério da Educação, e o SAID é um órgão dos Estados Unidos, né? O SAID é o apoio, entre aspas. O SAID é que literalmente moldou essa universidade que nós temos até hoje. E eu acho que nós temos uma dívida com nós mesmos, porque essa universidade não fez uma grande transformação. Melhorou a qualidade, os professores, tudo isso, mas nós não fizemos. Qual universidade nós queríamos? Estava começando a nascer, Brasília, com Darcy Ribeiro. Então, Ático era o nome desse gringo, ele trabalhou aqui, ele foi um dos que ajudou a articular isso. Aí depois eu fui a Niterói, nessa atividade de Niterói, eu fui levar também uma carta, um convite para o Juscelino Kubitschek. Visitei ele, acho que era em Copacabana, ele tinha um apartamento, eu levei uma carta. Quem indicou foi Carlito von Schille, que foi candidato da Arena, mas o Carlito, no passado, era um homem mais progressista. Ele que era progressista. Ele deu uma carta, uma indicação, eu fui entregar o convite a Juscelino. Faltava um mês para a nossa formatura, da odontologia. Nós já tínhamos o quadro de formatura, eu tenho em casa o quadro de formatura, mas aí eu tive que sair. Fui lá e fui preso em Niterói. Depois visitei o Juscelino, conversei, depois nós fomos para o nosso encontro. Aí eu fui preso. Mais um grupo de estudantes do Espírito Santo. Eu senti que a coisa estava complicada. Eu hoje em dia não tenho certeza absoluta se eu seria ou não preso novamente. Mas na ditadura, realmente, né? O pessoal ia na temperatura e no instinto ali, né? Coisa tá ficando complicada, vem, não dava para brincar, porque você está brincando falando da vida das pessoas. Aí eu fui para Kiev, na Ucrânia, antiga União Soviética. Aí fui para lá, inicialmente poderia fazer química industrial. Mas depois acabei fazendo direito internacional. Um mês de formação. No final você conseguiu se formar? Aí voltei. Quando eu voltei, fui para a clandestinidade, fui preso, fiquei 10 anos preso. Quando eu volto, aí eu tento reingressar. Aí eu reingressei na universidade. Aí fiz 6 meses de clínica integrada, aí completou. Porque faltava um mês para formar. Mas fiquei na União Soviética fiz direito internacional. Eu vi o 68 fora do Brasil. Interessante, porque eu via muito o que passava na Alemanha, que passava na França, acompanhava a luta do México, quer dizer, acompanhei por um outro ângulo, e da Tchecoslováquia, porque eu passei na Tchecoslováquia quando estava na efervescência. Você ficou quanto tempo na Ucrânia? Fiquei 1 ano e 8 meses. E como é que foi essa vida assim, tão diferente, né? Diferente. Culturalmente e também no sistema, né? Porque ali era... Mas é interessante que, à medida que a gente fica distante do país da gente, a gente passa a ter mais interesse em conhecer o nosso país. Porque todo mundo te pergunta, como é que é o brasileiro? Sei lá como é que é o brasileiro. O brasileiro é branco, preto, alto, baixo, magro. Não é?
Porque tem países que tem mais ou menos, você descreve o povo. No Brasil você tem como descrever o povo. Aí eles falavam com a gente, sempre perguntavam sobre o carnaval. Quando localizavam o brasileiro, assim, carnaval, futebol e falavam crocodilo. Nós nunca tivemos crocodilo, por causa da região amazônica, então eles falavam muito disso. Então fiquei por lá, acabei tendo uma convivência muito grande com latinos americanos, da América e Caribe, lá tinha muito Muitos cubano. estavam exilados também? Não, a esmagadora maioria estava estudando na Universidade Patrício Lumumba. É um líder do movimento do Congo. E a CIA uma universidade para isso, né? Aí a União Soviética fez aquela grande universidade, inicialmente em Moscou, mas ela estendeu a base dela para outro lugar. E você foi por isso? Como é que foi essa ponte para você sair? Você já estava, você militou no LN, isso é depois? Depois. Não, mas aí nós atravessamos a luta interna. A luta interna do PCB, depois do golpe, a direção fica meio desmoralizada. Mas como é que foi assim, espera de você sair também? Alguém te falou para ele, você tem que sair? Não, você falou, eu tenho que sair? Não. Para onde que eu vou? Porque assim... Você tem razão. O Partido Comunista, ele de vez em quando ele tinha umas vagas, oferecia para ele para mandar alguém. E eu acho que tem a impressão que eu fui para lá mais, porque eu já estava na dissidência interna. Não, isso eu estou imaginando sem certeza. Sim, que deixaram você ir por isso, né? Na verdade. Eu fui lá, e tem um fato assim, curioso, quer dizer, curioso e desagradável. Quando eu chego em Paris, é como se eu fosse para Paris. Aí eu cheguei em Paris. Paris, quando o meu passaporte, eles não botaram o passaporte, não tinha aquele visto, um carimbo, era uma folha solta, para não saber para onde a gente tinha ido, né? Sim. Eu acho que na entrada, isso eu sou na minha cabeça, na entrada do aeroporto, eu devo ter, aquele caiu, não sei que o meu próprio caiu. E o visto, acho que o meu visto, que era uma folha solta, deve ter ficado para trás. Quando eu chego em Moscou, todo mundo desembarcando, visa. Eu entreguei o passaporte não tinha nada, carimbo. Eu não falava russo, não falava alemão, e não tinha ninguém que falasse pelo menos espanhol para me ajudar. Eles me levaram para uma casa perto do aeroporto. Eu fiquei lá 3 dias. Você não falou comunista. Eles certamente, esses 3 dias era o tempo que com certeza eles iam contatar, que história, que ser humano é esse. Eu acabei ficando 3 dias preso lá também. Daí depois fui para Kiev, estudei lá Direito Internacional, na Universidade Vermelha. Era uma universidade que, no período do czarismo, os estudantes protestaram muito contra o czar, e o czar prendeu um monte de estudantes e obrigou eles a pintar o prédio todo de vermelho. Aí veio a Revolução, o vermelho já é uma cor adequada, por isso que eu gosto de triplex vermelho. Triplex vermelho, vou falar depois disso. Mas assim, como é que foi esse período, embora assim curto, né? Mais curto, pensando, né? Toda essa trajetória, mas assim, período longo para quem está um pouco obrigado a estar longe do seu país. Não tínhamos esses meios de comunicação, então assim, você comunicava, como é que você comunicava com as pessoas do Brasil, era muito, olha, do mundo? Isso você está falando, hoje a comunicação mudou tanto. Eu soube da morte da minha mãe, possivelmente 2 dias depois que ela morreu, eu estava lá. Quem me comunicou foi Toninho Neves, Antônio Carlos Neves, que era da universidade. Eu não sei como ele recebeu a correspondência. Eu estava indo caminhando com uma atividade da Revolução Soviética, né? Tudo lá. Aí o Toninho falou, tenho uma notícia para você. Falou, sua mãe morreu. Você falou eu estava lá, mas eu não sabia, você não ligava. Porque onde é que você ia ligar para alguém? Mesmo que você quisesse, no interior, você teria quase marcar uma semana depois para poder conseguir falar, se conseguisse. Mas eu sei que eu tenho essa dificuldade. Mas dá uma curiosidade na gente imensa. Qualquer notícia que aparece, qualquer coisa, ele quer saber do país da gente. E eu queria muito, eu sonhava muito voltar para Cuba. Eu queria ir para Cuba, fazer... Hoje eu posso falar à vontade, eu queria voltar para a guerrilha. Eu tentei, eu lembro até hoje um cônsul cubano, ele queria ajudar. Mas foi naquele período quando a União Soviética já estava quase impedindo Cuba fazer atividades externas. E principalmente sair um estudante da União Soviética para ir para a guerrilha, era um negócio, eles dificultaram muito. Eu acabei saindo por minha conta. Falei, não vou ficar aqui mais, quero ir embora. Aí vim embora. E o que você leva da experiência de morar num país soviético? Olha, eu acho que eles tinham básico.
Eu era estudante, só tinha uma bolsa. A bolsa era, ele dava dinheiro a gente, tinha um lugar para morar, tinha lugar, era suficiente para você viver e sobrar. Os vietnamitas recebiam quase a metade dos latino-americanos e ainda sobrava dinheiro. Os latinos não gastavam mais, mais gastador, mais gosta de fazer farra. Mas é uma experiência muito, muito rica. Embora a gente já notava uma coisa que o Brasil, a sociedade civil, mulher, negra, toda essa identidade imensa, lá era pouco tratado. Falava das nacionalidades, ucraniano, georgiano, kirguiziano, russo, bielorrusso, mas não tratava muito esse específico. A mulher era uma federação das mulheres, poderosíssima, mas não tratava de todos os temas de mulheres. Juventude era mais o partido, a revolução, mas o jovem tem outras coisas, né? Então, isso é. E o sindicato, as chamadas grandes forças, era o sindicato, que era muito poderoso, mas muito atrelado ao Estado. Atrelado ao Estado. Porque nós aqui no PT, nós conseguimos fazer uma coisa importante. O sindicato não pode ser correio de transmissão. Se o sindicato decidir que vai fazer greve, se for contra o nosso governo, nós temos que concordar. É porque é interessante que você começa no PCB e depois funda o PT. Aí a gente tem, o PT representa uma nova concepção. Uma nova concepção. Mas eu queria falar disso um pouco depois, de voltar, porque assim, você falou que você estava já com algumas discordâncias aí com o PCB. O PCB, e você vai ingressar depois da volta na LN. A LN já é um... Já era dissidência. Porque o Espírito Santo sofreu a influência do Marighella, mas sofreu a influência maior do Mário Alves, Jacó Gorende e Apolônio de Carvalho, que deu origem ao PCBR. Mas eu li muitos jornais eu conseguia ler o italiano, pouco, né, com a ajuda de algumas pessoas, lia um pouco do francês com dificuldade, mas lia, e também o Grama, o jornal dos cubanos, e a gente acompanhava as coisas da Helena, poucas informações. Eu cheguei a ir a Moscou, quando eu queria voltar, fui a Moscou para ver se entrava em contato com alguém para me botar o contato com a LN. Mas não encontrei a pessoa, mas ele não teve como fazer a minha ligação. Aí eu voltei Rio, depois não quis passar aqui no Espírito Santo, que aqui tinha o Zé Dias Lopes que falava que queria me pegar. Você já era conhecido. Já. Era Imagina. Mais estratégico ele estar em outro lugar. Aí eu fui para Valadares, fui a São Francisco, visitei meu avô. Meu avô, ele ficou quase uns 10 anos na cama. Quando ele soube que eu fui preso, eles foram lá e falaram: fica tranquila, o ano que vem ele tá de volta. Porque eles acreditavam que ele não ia viver um ano mais. No ano seguinte, foi passando. Todo ano eles falavam que eu ia voltar. Porque pensando, ele vai morrer, não vai... E ele resistiu. O dia que eu cheguei lá, quando eu cheguei, vi ele na cama. Ele apertou minha mão, me abraçou, falou: agora eu posso morrer. 10 anos. Claro que não foi por isso, mas é só que a espera é que eu voltasse. Aí depois eu fui lá para o Nordeste, aí fui atuar lá em várias regiões, e lá ajudamos a organizar, trouxemos um pessoal do PCBR, fizemos uma discussão, e eles vieram para a LN. Aí eu fiquei lá uns anos, fui preso, fiquei uns 3 anos preso em Recife, fui preso, muito torturado, fiquei em vários presídios, eu escrevi um livro, chama-se Pequena História de Cadeia, eu conto cada presídio que eu fiquei, muitos, uns 10 ou 12 presídios. Depois fui transferido. Eu já disse isso algumas vezes, que a única punição na minha vida que eu tive, que eu gostei, foi essa. Eu queria vir para o Rio de Janeiro, porque eu não tinha parente aqui para me visitar lá, é impossível, né, em Pernambuco. Mas no Rio era mais fácil. Aí nós estávamos fazendo uma greve lá, em Pernambuco, os presos políticos, e o diretor resolveu punir alguns, botou uns nos quartéis, mandar para um quartel, para outro quartel, e como eu tinha feito o pedido para vir para o Rio de Janeiro, ele achava que estava me punindo, mandou para o Rio, achei ótimo, né? Eu vim para o Rio, e fiquei no Rio. Os presos políticos não tinham vindo da Ilha Grande ainda, porque eles estavam tudo na Ilha Grande. Eu já vim direto, fiquei na Polícia Federal e depois no complexo da Frei Caneca. Aí depois começou a chegar preso político vindo, e depois a transferência de todo mundo. Aí eu fiquei junto com eles. Mas no LN, que tipo de ação você participou? Veja bem, eu fui condenado 94 anos e 8 meses. Porque existia o seguinte, tinha um artigo 28 dizia o seguinte, ação armada.
O menor pena era 12 anos. A maior, 30, porque a legislação nossa não permite uma maior. Uma outra podia ser prisão perpétua. Em determinado momento, podia ser até pena de morte. Então, todo mundo foi enquadrado no artigo 12, artigo 28, a pena ficou muito alta, né? Tanto é que quando a ditadura tentou encontrar uma saída, porque a luta pela anistia cresceu, foi muito movimento, eles arranjaram um jeito, reformaram a Lei de Segurança Nacional. Então, esse artigo 28, que dava 12 anos a menor pena, passou, digamos, a menor ser 3, a maior ser 10. Então, eles fizeram a chamada unificação das penas. Eu saí da prisão na condição de livramento condicional. Livramento condicional. Eu não saí, não fui solto, não, e nem fui anistiado. Quando foi votada a lei da anistia, nós iniciamos uma greve antes do Congresso abriu, antes do recesso. Quando o Congresso abriu para votar a lei da anistia, nós já estávamos em greve há vários dias, já era notícia no Brasil, no mundo inteiro, estava vendo, que nós articulamos bem, fizemos uma greve articulada, nós articulamos com todos os presídios, sem exceção. O preso sempre dá um jeito de encontrar uma saída. Conseguir mandar carta, mandar material ou mandar gente. Todos os presos, tanto é que quando nós começamos a greve, nós já tínhamos articulado nacionalmente. Tínhamos feito um filme, chama Sal, Água e Açúcar. Tinha saído o livro que o Luzimar Nogueira produziu da gente aqui, Esquerda Armada. A gente Você ficou então quase 10 anos? Fiquei de março de 70 até dezembro de 79. E sempre se comunicando ali, de alguma maneira, politicamente? Havia muita dificuldade. A comunicação é muito difícil. A comunicação, às vezes, é pela família, né, que vai, ou advogado. E clandestinamente, preso não. Não, depois foi alterando, né? Eu fui preso, torturado. Né? Eu escrevi um livro, chama Pequena História de Cadeia, que eu conto um pouco dessa trajetória, em cada lugar que eu estive. E na cadeia tem coisa triste, trágica, alegre, engraçada, tem de tudo. Que eu li muitos livros dessas áreas, são bons, mas tem um dele que é só, parece que o cara foi torturado, 10 anos, não fui 10 anos torturado, fui torturado, depois teve ameaça, teve isso, teve aquilo, cerceamento da liberdade, mas, de qualquer maneira, as pessoas têm uma vida, encontram a vida. Eu repito muito uma questão que o ser humano tem que aprender com as abelhas, tirar do melhor onde ele estiver, tirar o melhor no sentido de encontrar esperança, né? A gente tem que ter alegria e tem que ter esperança, senão não vai fazer muita coisa no mundo. A abelha produzia mel, quando aquelas florestas tropicais, ela produzia mel que não acabava mais, né? Aí cortaram aquelas árvores todas, plantaram cafezal, ela faz mel da flor do café. Mas quando cortou o cafezal, tinha sapeixe, sei lá, qualquer coisa, ela fazia o mel também. Ela faz mel até do eucalipto. Então, assim, não estou dizendo que essa é a adaptação, mas o ser humano, onde ele está, ele tem que tentar permanecer gente. Eu falava, o ideal para nós é ser gente. Não ter humanidade. Não tinha nada. E o que você traz, assim, de melhor dessa período tão Eu acho que, primeiro, manter a esperança. Ser perseverante. E acreditar no futuro. Porque, com 94 anos e 8 meses de condenação, eu tinha um amigo meu... Você ia ter que dobrar para 150, triplicar sua meta lá. Mas eu tinha um amigo, Zé Rezende, ele é de Minas. Ele tinha 2 prisões perpétuas e mais 58 anos. Um dia, uma pessoa foi... Tinha 2 vidas e meia, né? Um dia foi uma menina junto com o Nilmário Miranda, que é o ministro que vai vir aqui ao Espírito Santo em breve. A menina falou assim, quando o cara falou, eu tenho 2 prisões perpétuas, mais 64 ou 54. E como é que vai ser? Tem que morrer? Ressuscitar, morrer e depois... Então, porque é muito difícil. Como é que você vai explicar para uma pessoa que 2 prisões perpétuas mais 50? Mas fizemos muitas greves de fome, que era a forma de manifestação nossa. Teve greve de fome nossa que ninguém nem sabia. A última que nós fizemos foi a mais articulada nacionalmente, começou no Rio de Janeiro. Tanto é que nós começamos a greve e nós terminamos. Nós fomos 32 dias de greve de fome. No dia que encerrou a greve de fome, a lei da anistia foi votada no dia 22 de agosto, sancionada no dia 28. Dia 22 de agosto, me tiraram me levaram na administração do presídio que a gente estava, para me falar com o Teotônio Vilela. Ele ajudou a gente muito, né? Aí em nome dos presos, eu agradeci a ele, a solidariedade que ele fez, a ajuda, e anunciamos que nós estávamos encerrando a greve. E essa greve teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro e no mundo. Porque onde tinha preso político, onde tinha preso, onde tinha brasileiro, onde tinha gente que defendia a democracia,
fazia uma solidariedade pelo menos. Então foi uma coisa muito interessante. Fez muitos amigos lá também. Muito. Eu tenho falado, agora mesmo eu estou indo a Pernambuco, vou encontrar lá com os presos do Nordeste. Eu sei que os indianos têm o rio Ganges, onde quando ele está meio enfraquecido, ele dá um mergulho no rio Ganges, mesmo no rio, ele ganha energia e volta. Eu tenho meu rio Ganges é encontrar os presos políticos. Eis. Mesmo que não tenha muita coisa para falar, isso é um pouco parecido. Tem gente que vai encontrar seus familiares, ele volta renovado, né? Jovem, certamente você encontra um grupo de jovens, que seus amigos, né? Você se sente revigorado. Isso é importante, a gente sentir que nunca está só. Então, E por que se renova? eu não sei, é encontrar o outro, ver se você vê o outro sorrindo, o outro está falando coisa, o outro casou, o outro tem filho, perdeu. Mas veja bem, você sente que há um mundo andando, né? Que tem hora que você está tão cansado repetindo a mesma coisa, você pensa até que o mundo está parado, né? Mas quando você encontra essa gente, você vê as famílias, quando tem encontro de família, eles perguntam, como é que está ele? Já morreu? Não, casou, soltou, arranjou um novo namorado, marido, sei lá. É assim, para que você quer saber isso? Não tem muito interesse, mas você quer saber, porque faz parte da sua vida, né? Então, isso para a gente é muito importante. E lembrar que a gente não estava só, tinha outro junto com a gente. Os familiares ajudando. Muito forte, muito forte, muito forte. Para mim, passa o tempo, eu encontro eles como se eu tivesse os irmãos. É uma família diferente. E aí, para dar o salto dessa sua saída, né, em 79, a gente já está naquela discussão no calor, né, da reabertura, da anistia, enfim, e aí, um pouco depois vai as diretas, e o PT já está... O PT, na cadeia eu vi no jornal uma notícia pequenininha com sindicalistas que queriam criar era um movimento do Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu passei na cadeia durante muito tempo, eu dei uns 40 ou 50 cursos sobre o que fazer do Lênin, como construir um partido, mas já tinha tudo legal. É só você ter a teoria, reunir um punhado de gente e já enterrava essa teoria, passava a teoria para ele. Mas quando eu ouvi falar do PT, os trabalhadores, a gente ouviu falar no Lula, Olívio, Jacob Ittar, que eram os mais expressivos, Benevides, que era de Minas, petroleiro, morreu aqui em Vila Velha. Eu comecei, junto com o Gilney e com o Nelson Rodrigues, discutir PT. Daqui a uns tempos, nós fizemos um trabalho na cadeia. Chegava, digamos, se você fosse fazer uma visita, quando você sentava lá, 3 minutos depois, eu já estava falando, PT, vamos criar o PT. Eu mandei carta para aqui, para o jornal Posição. Isso você estava lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, Quando o Lula visitou a gente, nós já estávamos com um grupo de PT. Quer dizer, falando em criar PT, né? Aí, quando eu saí, eu já acho que a ideia fixa, eu falei, eu quero só ir para cuidar de PT. Aí eu vim, o PT já... Está até hoje. Até hoje, Isso se chama amor à primeira vista, né? Não tem jeito, não. E é interessante, eu escrevi um documento por uma política de independência, eu e o Gilney, mandamos para cá. Publicaram parte do documento do jornal Posição. Eu tenho que achar esse jornal Posição, ver lá. E lá a gente já falando que a gente queria criar o Partido dos Trabalhadores. Quando eu saí da cadeia, nos primeiros dias que eu estava aqui, teve a primeira reunião aberta sobre o PT lá no Colégio Maria Ortiz. Eu fui. Eu tinha um livramento, eu tenho uma carteira de livramento condicional que é terrível. Não podia beber, não podia fumar, não podia participar de atividade política, sindical, cultural, nada. Não podia dar entrevista. Eu peguei a carteira, olhei e falei, se eu falar que isso está acontecendo comigo, vai ter um juiz que vai me ferrar. Enfiei no bolso, fiquei quieto. Primeira reunião que teve foi em dezembro. Eu saí. Poucos dias depois que eu cheguei, estava aí. Aí fui participar. Encontrei Rogério Medeiros e Vitor Buarque. E no Espírito Santo, os precursores da ideia de PT aqui eram o Vitor e o Rogério, que eram sindicalistas. Eles falavam de classe média, mas era eles expressivo. O Vitor muito expressivo e o Rogério. Aí o cara falou comigo, quem falou comigo foi Luzimar, o jornalista, que editou o livro Esquerda Armada. Ele falou, no Espírito Santo tem o Rogério Medeiros e o Vitor Buarque falando em criar o PT. E tem a Mirce Bevilacqua. A Mirce Bevilacqua era uma liderança muito forte. Ela está viva ainda, né? Mas ela é do PCB. O Luzimar do PCdoB, então logo não era... Eu vim para aqui e aí fomos criar o PT. Andei o estado inteiro. Diziam aqui no Espírito Santo só tem
2 políticos andam de ônibus, o Perli Cipriano, de ônibus de verdade, pagando, e o Camilo Collor tinha um ônibus grandão, O Camilo Collor era um ônibus dele. com jornalista, com gente que fazia maquiagem, com tudo, né? Ele tinha um escritório, então dizia que só tinha 2 que andavam de ônibus, eu e ele. De forma bem diferente. E aí você acaba sendo o primeiro candidato a governador do PT, né? Isso, 82? Em 82. E eu nem sonhava com isso, né? Eu andei para todo lado falando em PT, eu achava, na minha cabeça, falava, vamos ver se a gente pega um operário para ser candidato. Era Gerson Diniz, da Construção Civil, foi o primeiro presidente da Construção Civil, quando surgiu o novo sindicalismo. Aí tem um companheiro nosso, Carlos Lobo, falou, não, você que tem que ser o candidato, você que entende das coisas, você fala, você tem as ideias. Não, aí fui falar com o Gerson Diniz. Eu? Tem que ser você que fala muito, você que sabe, eu não sei disso não, é melhor ser você. Aí eu acabei aceitando. E a minha vice tem uma história muito engraçada, que quando eu fui escolhido, lá na Assembleia, candidato a governador Perli Cipriano, e para vice. Rui Coelho falou, para vice, eu indico Zezé Machado, é um ex-freira, né? Eu barbudo, considerado radical. Botou a freira que vai contrapor um pouquinho, né? Zezé Machado levantou para dizer que não ia aceitar. Mas quando ela levantou, todo mundo bateu o pau. Plá, 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 plá. Ela ficou tão... Aí ela aceitou. Aí ela ficou minha vice. E Rogério Medeiros foi o candidato a senador. Corajoso. Eu peguei que quem ganhou foi Gerson Camata, naquela época, que foi um resultado importante, né? Era um democrata. Claro. MDB. E Carlos von Schiller do PDS, que era que no descendente da Arena. Que no passado ajudou a criar o... Ficou em segundo e vocês ficaram até em terceiro. Ficaram na frente do PDB. Não, do PDT. Do PDT, desculpa. PDT da época. Enfim, Oswaldo Marconi. Simbólico, né? E aí depois, quer dizer, Vitor se elege, o PT começa, né? É o primeiro prefeito de capital eleito no Brasil. Teve uma excepcionalidade da Maria Luísa no Ceará. Mas quando elegeu o Vitor aqui, e Maria Luísa Erundina no São Paulo, o Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, os 3. E deu força à chamada frente dos prefeitos, porque o Olívio era muito importante, mas o Olívio não andava tanto. A Erundina é quase um país, cuidar de São Paulo, o Vitor aqui circulou mais. O Vitor teve um papel importante na importância desse movimento dos prefeitos. E você foi deputado, vereador de Vitória na gestão do Vitor? Eu fui assim, eu fui chefe de gabinete do Vitor. E depois, quando o Vitor sai, eu fui ser candidato a vereador. Aí eu fui eleito. E nós bolamos tivemos uma ideia junto com o Rogério, o Vitor e mais umas outras pessoas, como é que nós íamos manter o Vitor na evidência, porque ele saiu prefeito com 80% de apoio. Como é que ele manteria? E não tinha reeleição naquela época. Não tinha reeleição. Aí nós criamos eu sei que era defesa da democracia e contra a violência, uma coisa assim. Um movimento que reunia na OAB. Na OAB, reunia 50, 60, 70 entidades, 30, 40, e tratava. Qualquer assunto a gente fazia. Então o Vitor sai bem avaliado. E continua ali atuando, e o PT foi crescendo aos poucos. Aí o Vitor foi candidato, foi literalmente, do ponto de vista de Estado, o primeiro governador do Brasil, do PT, foi o Vitor. E o Cristóvão foi eleito mas Brasília não tinha a característica de um Estado, com seus municípios, não tinha isso, era diferente. Como se fosse uma cidade. É uma cidade com muito dinheiro, então é diferente. E aí, assim, você foi deputado estadual também. Eu queria que você contasse um pouco de como é que foi para você estar nesse espaço institucional, porque você, desde antes e até hoje, sempre esteve na militância social e na militância do partido, né? Foi um lugar tranquilo, confortável, difícil? Eu acho o seguinte, no começo, eu não queria ir muito para a prefeitura. Eu tinha um pouco de preconceito contra o poder público. Mas aí depois, por uma certa briga interna, eu falei, eu vou só topar. E fui e fiquei secretário. Conversei muito com o Vitor, falei, Vitor, eu só quero poder falar o que eu penso. Eu vou e falo com você o que eu penso. Então, o Vitor, com uma amizade grande, uma pessoa de um coração muito grande, ele me aceitou nessas condições. Depois eu fui vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Fizemos muito trabalho nessa área, produzimos,
eu estou publicando um material onde vai ter esse material todo. Depois, quando o Vitor assume, quando o Vitor é eleito governador, eu era vereador de Vitória. Eu saí, entrou o Luciano Rezende no meu lugar, o Luciano era do PT, fiquei secretário de Justiça e Cidadania. Na realidade, era um secretário de Justiça, do Trabalho e da Assistência. As três estavam juntas. Você vê que hoje está separado novamente. Então, era uma secretaria muito grande, um caos, mas eu achava aquilo fantástico. Presídio, rebelião, veja bem, vale a pena estar nos desafios. Esse negócio, dizem que paz muito grande é quando morre, eu não estou querendo morrer. Então, eu gostava. Presídio, PROCON, todos os temas, conselhos, nós criamos uma quantidade de conselhos, de PROCON, cines, nós criamos um montão de lugares. Então, foi uma experiência muito rica. Depois, quando eu fui para Brasília, eu levei uma certa vantagem, porque eu tinha vivido a prefeitura. Já sabia o que é aquilo, o que era, como é que funciona, mais ou menos. Depois eu fui do Estado. Aí, quando eu vou para Brasília, era fácil entender, porque Brasília, às vezes, não entende o Estado nem o município. Você encontra, às vezes, um técnico bem capacitado, mas ele fala como se nós somos um Estado federado. União, Estado e município são autônomos. Se você não tinha... Por exemplo, eu sofri como secretário de Justiça. De vez em quando, chegava assim em dezembro, já num pedaço de dezembro grande, vinha um recurso que eu tinha que fazer, tinha que aplicá-lo até tanto de janeiro. Ué, não dá tempo. Então, a gente ficava desesperado. E se você não fizer, você corre risco de fazer mal feito, e se não fizer, você é considerado incompetente. Então, até isso precisa. Como as verbas, quando você vai pensar em verbas, liberação de verbas, para construir estrada no Espírito Santo não devia ser no mesmo tempo que na região amazônica. Está chovendo. Tem que entender isso. Né? É mesmo se eu falo merenda escolar. Merenda escolar, você tem que levar em conta. Tem gente que tem um tipo de alimentação. Tá? Isso tudo a gente custa entender. Esse Estado federado, ele é muito complexo, mas é muito bom, eu acho. Eu brinco que você discutir até cansar. Você está ali como gestor, você vê as coisas acontecendo, você tem a possibilidade, né? Você chegou a exercer odontologia? Ou... Odontologia exerci um período curto. Eu, junto com o Merson, nós criamos uma cooperativa odontológica intersindical. O Sindicato de Jornalistas fazia parte, o Sindiúps fazia parte, os sindicatos médicos faziam parte. Principalmente o sindicato. Foi uma experiência muito interessante. Nós éramos 12 dentistas, no mesmo espaço. Então, chegava você com um atendimento, você podia passar por outro facilmente, porque você atende um aqui, o outro dentista seu lá de Vila Velha, o outro você quase morre. Tudo perto. E economizava, porque cada dentista tem que ter o seu consultório, sua atendente, seu telefone. Veja bem, é um gasto que implica em custo alto para os dentistas. Nem sempre o dentista ganha muito. Duas profissões que eu acho no Brasil que todo mundo se engana é com jornalista. Todo mundo pensa que jornalista ganha muito dinheiro. Não, as pessoas pensam, né? Sim. E pensam que dentista ganha muito. Alguns ganham bem. Alguns. William Bonner. Mas o resto não ganha, não. Mas o cara pensa... que jogador de futebol também. A maioria dos jogadores ganham pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, eu trabalhei dessa clínica um período. Depois, quem assinou minha carteira de trabalho se chama João Carlos Cosa. Ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores, presidente dos Sindicatos Comerciários, perto do São Luís. Ali, e a partir dele, sua trajetória é muito na gestão pública e na assessoria política. Na PSE. Aí depois eu falei, não dá para fazer as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas. Senão você fica fazendo mal as duas coisas. E você ainda pretende se candidatar? Não tenho nenhuma vontade. Eu quero ajudar. Última, né? Fui, mas eu tenho minha vontade de ajudar. Porque os votos seu voto de alguma maneira contribui para a legenda. É importante para você. Quando faz a campanha, ainda que a pessoa só tenha 100 votos, ele divulgou para alguns, ele trouxe votos para a legenda. Ele fez a campanha daquele partido. Então, eu tenho mais vontade de ajudar. Eu estou agora metido num projeto que é muito bom para mim. Era disso que a gente queria falar, né? Tá certo. Do Instituto Agir e do Triplex, né? Principalmente, você também colabora em outros projetos, né? Como é que está assim, sua atuação? Como é que é seu... Eu queria saber mais do seu cotidiano, porque você está sempre envolvido, né? Sim. Eu sempre gostei de participar. Durante esse período, antes da pandemia e durante a pandemia, todas as manifestações que estiveram aqui em Vitória,
passeata, carreata, qualquer coisa, eu estive presente. Eu vou. Não tenho, porque eu acho que é importante a gente ir. Você não vai mudar o mundo se não participar. E participar tem que dar exemplo, né? Tem que ir. Então, eu participei de todas as atividades e depois, eu sou hoje só do diretório. Eu já fui da direção nacional, já fui do diretório há muitos anos, já fui suplente da executiva nacional, já fui presidente do PT também aqui. Mas eu agora estou com mais... nós vamos montando outros projetos. Antes de eu ir para Brasília, nós falamos, vamos criar uma ONG para a gente, junto com o Tarcísio Vargas, com o Geraldo Carmo, que já morreu, Alta Trindade também, que já faleceu. Criamos uma ONG, Instituto Agir. Mas, assim que a gente ia começar a funcionar, fui chamado para Brasília. Nilmar me convidou, aí eu fui para Brasília. Tarcísio, você, acho que você é delegado de trabalho, Geraldo, enfim, ela ficou parada. Aí depois, quando a gente voltou agora, falou, vamos reativar. Aí, uns 20 anos depois, portanto, parece que a entidade tem esse tempo. Ela tem, mas não é assim bem. E o triplex surgiu meio por acaso. Com a prisão de Lula, nós já estávamos fazendo as movimentações. Nós começamos muito a agir aí na Costa Pereira. Tinha toda semana. Pequena pracinha ali, que anexa no monumento dos mortos desaparecidos. Exatamente. E aí nós Praça Vermelha. Praça Vermelha. Batizamos ela de Praça Vermelha. Então, toda sexta-feira nós estávamos lá. Tinha dia que era fala, tinha sempre, tinha inclusive atos interreligiosos, tinha de tudo. Fizemos 13 caravanas, acho que 13 caravanas, indo para o Paraná, sem que o partido desse um centavo. Lá para Curitiba. Curitiba, alugava um ônibus. Quem podia pagar a passagem dele, pagava. Quem podia pagar e sobrar um pouquinho, pagava. Quem podia pagar e não ia, pagava para outro. E a gente, ou pagava a metade. Enfim, nós fomos essas vezes todas. Fomos também. Chegou aí, o pessoal foi a São Paulo. Eu não cheguei a São Paulo nessa época. Eu acho que a Brasília também não fui, não. Rio de Janeiro. Foi criando um corpo de movimento. Um dia uma pessoa chegou lá na universidade. Ele veio do Ceará. Um jovem, ele falou assim, onde é que eu encontro o PT? A pessoa parou assim, se você for na praça, na sexta-feira, tem uns velhinhos de cabeça branca lá. Quer dizer, a referência não era boa, ser o velhinho de cabeça branca, mas de qualquer maneira tinha uma atividade. Ali nós fizemos brechó, lançamento de livro, fizemos o Festival Lula Livre. Quando a gente fez o Festival Lula Livre, nós tínhamos pedido ao prefeito, normalmente, porque o prefeito, ele autoriza. Ele não tem que autorizar, ele tem apenas dizer, nessa data não pode, porque tem um ato nesse dia, não pode dois no mesmo lugar. Só isso. Se não tiver, ele é obrigado. Mas como eu tenho experiência, eu falei, vamos fazer, fizemos tudo certinho. Chegamos a contratar banheiro químico, contratar um palanquinho, com dinheiro nosso mesmo, na marra. Aí no dia ele chega, vem lá os guardas, não pode, me proibiu. Aí gerou a dúvida, o que fazer? Tínhamos discutido com funcionário da prefeitura, com guarda, não teve jeito. Falei, então, experiência assim, do limão se faça uma limonada. Aquele prédio, que é o Triplex Vermelho hoje... Antigo Hotel Imperial. Né? Antigo Hotel Imperial, pertencia a Tânia Araújo. E ela nos cedeu. Aí, ao invés de fazer da praça, no palanquezinho, abrimos aquela janela e os artistas cantaram e tocaram daquela janela. Fez mais sucesso que a gente tivesse sido no nosso palanquinho. Então, do limão à limonada. Assim como quando eu fui candidato a governador em 82, nós fomos a Anchieta, e Anchieta marcamos para fazer o ato. Chegou uma proibição. Vocês não podem fazer ato aqui. Eu falei, não, vamos fazer. Não pode. Aí a polícia cercou e eu falei, mas já houve uma atividade aqui do Camata. Não, já houve uma atividade do Carlito von Schirle, vai ter uma do Camata na outra semana e eu não posso. Não pode. Aí eu falei, nós vamos falar. Eu peguei o microfone, o guarda querendo me derrubar. Não, você deixa, eu vou terminar de falar. Aí fiz um discurso, tarará. Aí fui levado para o fórum. Não foi preso, não, mas eu fui levado. Né? E aí o pessoal atrás cantando, né? Fez mais sucesso, deu uma repercussão imensa, que é nacional, né? Proibiu. Então, aí nós utilizamos aquele espaço e aí fomos utilizando lá. Conversando com a Tânia, muitas atividades acontecendo ali. E depois eu acabei virando sócio. Metade é minha, eu trabalho ali, estou jogando muita coisa da minha vida ali, porque eu acho muito importante. Você tem que ter um espaço de resistência, de sonho, de desafio.
E a gente não pode se acomodar. Eu acredito que a pessoa, na medida que vai ficando mais velho, não é bom que ele fique todo quietinho, parado no canto. Pelo contrário, quando a gente está mais velho, nós temos que fazer muita coisa, porque nós temos muito de passado e pouco de futuro. Então, temos que ter uma certa visão de que nós existimos e vamos fazer coisas. Hermógenes da Fonseca falava muito o seguinte: é bom ter 60 anos. Antigamente, 60 anos era um cara bem velhinho, eu já completei 80. Ele dizia assim: quando a gente já tinha 60 anos, a gente fala o que quer. Ninguém nos censura. Esse cara é inteligente, esse cara sabe das coisas. E se você falar uma coisa que desagrada, mas você já está velho, então você tem uma vantagem. Então, eu sempre falei muito o que eu quis falar, eu já paguei muito caro por isso, mas eu acho que o ser humano tem que alimentar sonhos. Terminou um, se arranja outro. Termina um, se arranja outro. Então, alimentar sonhos é muito importante. A gente tem que ter muita perseverança, acho que esse ter humildade, perseverança, e ter o seguinte, ter persistência. A tendência, muitas pessoas desanimam no primeiro desafio, não dá certo. Até para namorar, né? Tenta uma vez, não deu certo, tenta a segunda, tenta a terceira. Vai lá, você acaba arranjando a namorada, ou ela te arranjando, né? Então, não é bom que as pessoas desanimem muito. E também é ruim, eu acredito que poucas pessoas vão contribuir com o mundo só com amargura, só com rancor. Quando eu vejo um jovem, às vezes eu encontro poucos, mas um jovem assim, meio rancoroso, como se ele já tivesse velho. Não, velho não é rancoroso, não. Eu falo com ele, não, velho não, você tem que ser alegre, tem que ter esperança, acredita em alguma coisa. Mas não dá, nada dá certo. Esse povo, quando eles falam com esse povo, eu falo, só tem esse povo. Não tem jeito de fazer um povo de Marte. É com esse que você vai fazer. Se você não consegue fazer nada com ele, não é culpa do povo, é sua. E essa é a experiência que as pessoas não gostam. Quando você tenta convencer uma pessoa, um movimento, que não consegue, não bota a culpa no movimento, não. Examina o que é que nós fizemos, como é que nós estamos fazendo, por que a gente não conseguiu demover ninguém. E também, partir do princípio, todo mundo sabe alguma coisa. Paulo Freire ensinou muito a gente. Eu, às vezes, tenho discussões com algumas pessoas, falo, não, nós vamos lá para a periferia ensinar. Eu olho para a pessoa assim, ensinar o quê? Aquela pessoa lá vive com salário mínimo, tem 5 filhos, tem não sei, ele sabe viver. Ele quer saber por que eu cheguei nessa situação que eu estou e como é que eu posso sair dela. Eu vou chegar lá e ficar fazendo um discurso muito bonito, força produtiva, relação de produção, isso é legal, é bom, um curso dá para fazer. Ficar falando certos temas, tem tema que é muito importante para um e nem é muito importante para o outro. Eu repeti uma coisa, já quase apanhei por isso. O movimento feminino ele tem que ser entendido na sua complexidade. Quando aquele grande movimento que tocava, movimentar as mulheres, queimando o sutiã, aquilo era extremamente importante. Mas para um lugar onde a mulher usava sutiã, porque tinha lugar que a mulher sonhava ter um sutiã. Portanto, aquele mesmo simbolismo não tinha significado para ela. O simbolismo para ela maior é assim, como eu vou arranjar comida para o meu filho. Quando você vê o Bolsa Família, as pessoas ficavam ali, não vale nada. Você dá R$100 ou 200, entrega 100 na mão de uma mulher, ela sabe o que vai fazer, ela sabe que tem que comprar leite, pão, ela cuida de tudo, ela pode até comprar o batom, mas ela precisa, ela ter autonomia para fazer. Os movimentos que tentam atender a população em situação de rua, ou a pessoa que vive na situação difícil, não dá certo, porque o cara acha que sabe que é bom para o outro. O cara quer ficar na rua. É melhor ele ficar na rua, porque pelo menos ele dorme a hora que quer, levanta a hora que quer. O cara já disse para você, tem que chegar às 6 horas, escovar o dente, cortar a barba, não pode trazer o seu cachorro, né? Mas aí ele só tem um cachorro. Mas aí as pessoas sabem, ninguém sabe a receita, o que é bom para o outro. A gente pensa, a gente tem que ter bastante humildade. Ele tem a vivência dele, tem a maneira dele viver. O preso sabe a sua vida também. Se você chegar num presídio e ficar dando muito conselho para o preso, eles vão achar que você é um desvairado. Como é que você não está preso? Ele sabe qual é a maneira dele, mas ele não vai te dar muita receita, como é que você vive aqui fora. Você que sabe, né? Então, acho que tem que ter muita perseverança e acreditar. E o triplex hoje é a sua menina dos olhos. Não tem dúvida. Seu sonho não tem atual. dúvida, que eu acho que é isso. É que tem gente que fala, eu ouvi uma vez falar e marcou muito, falou que os sonhos são para viver, vivê-los, né? Exatamente. Não para sonhá-los. Você imagina, nós vamos fazer uma TV, uma rádio, tem um estúdio, lá tem o folclore, está lá, tem a comissão de folclore está lá, a comissão da teatro, a Federação de Teatro vai estar lá, do Congo vai estar lá, de Quilombola vai estar lá, a Tatatim,
aquela guia espiritual, está lá uma sala dela, e vai lá, vai ter a Semente Crioula, vai ter filme, vídeo, vai ter o Clube do Vinil, e vão criar outras e outras atividades. A gente um centro cultural em construção, mas já em funcionamento. Já em funcionamento. Então, tem atividade quase todos os dias. Então, é um centro de resistência, de sonho. Tem gente que faz uma atividade de 10 pessoas. Ótimo, 10 já é alguma coisa, é melhor do que nada. Melhor do que não fazer, achando que não vai dar ninguém. Né? Exato. Faz, reúne gente. Nós estamos com a ideia de fazer Educafro. Se puder, vai ter lá os jovens negros. Não é muita gente, mas é bom para eles estudarem. Então, nós fizemos uma exposição do seu xará, o Vitor Nogueira. Ele fez uma exposição durante 8 meses, ele foi fotografando pessoas na situação de rua. Nós imprimimos aquilo, fizemos uma exposição fantástica. Quem foi visitar? Foi muita gente, mas foi inclusive população em situação de rua. O Padre Kelder, mais alguém, levou, eles foram visitar a sua obra. Mas se você, e eu sonho ainda, é que a população em situação de rua, eles mesmos façam a obra. Eles têm cantores, têm pintores, tem músico, tem poeta, tem tudo. Foi lançado, inclusive, um livro, né, na semana agora, a gente falou aqui no Papo de Repórter, com a Elaine Dalgobo e outras parceiras, que foi justamente produzir literatura e desenho a partir deles, que foi publicado recentemente. Exato. Pois é, legal, eu quero fazer uma exposição do trabalho que os presos estão. Os presos sabem fazer, os adolescentes também, então você tem que abrir oportunidade. É um lugar de sonho, de resistência, não é uma coisa simples. É o olhar para o oprimido, não como coitado, mas nunca, como sujeito. Capaz também. Por mais simples que seja o ser humano, ele tem uma contribuição. Nós é que não temos muita paciência. Então, a gente, como a pessoa acha que sabe muito, ele não tem muita paciência para falar com o outro. Ele tem que ter paciência, tem que ter solidariedade. É a palavra mais importante, a solidariedade. Como é que a gente faz? Solidariedade se dá de maneira diferente, né? E entender que cada profissão é importante. Você imaginou se o jornalista começar a achar que ele é melhor do que médico? Ou o médico achar melhor que engenheiro? Não. Cada um tem um papel, vai tocar o barco dele. Eu estive agora no México. Fantástico. Os chamados colonizadores, na verdade, os invasores, a cidade do México era maior do que qualquer cidade da Europa. Eles têm pirâmides tão grandes quanto a do Egito. Eles fizeram tudo isso, eles continuam existindo lá, os nossos índios aqui. Né? Imagina, eles estão na luta. Você chegar aos guaranis, falando a sua língua. Nós trouxemos recentemente um coral de jovens, de criança e jovem, cantando em Guarani. Toda aldeia Guarani aqui tem um coral. Tem uma vez que o Mandela veio ao Brasil, ele teve no Espírito Santo também. Com a Buina, na época, o prefeito. Eu tenho uma história fantástica, eu acompanhei isso de perto. Ele, um brasileiro assim, meio... O Mandela falou, muito grande esse país. E uma pessoa, assim, para agradar. E só falamos uma língua. O Mandela falou, quer dizer que acabaram com todas as outras. Quer dizer, ao invés do cara ter orgulho de que são poucos, os poberanos estão falando a sua língua, não tinha escrito aqui, estão falando, isso é importante. O Guarani também, se a gente pudesse um dia conseguir que o Tupiniquim resgatasse a sua língua, seria fantástico. Então, entender que... processo, e são saberes. Quando a gente aprender, depois da Revolução Francesa, teve muita coisa do positivismo, ficou muito assim, só ciência. Meu avô era um curandeiro, negro curandeiro. Dava remédio, tarará, rezava, ele curava a gente. É um saber. Mas o índio também sabe, né? Mas o pescador também sabe. Como é que a gente vai lidar com isso? Há uma impaciência. E às vezes a academia, eu aprecio muito, valorizo muito a academia, mas às vezes a academia acha que o saber chegou lá. Não, lá é um saber. Os raizeiros, essa gente tem sua vida. Eles têm uma experiência acumulada. Nem tudo é aproveitado, mas nem tudo da ciência também é aproveitado, não. A gente fica pensando, né? Eu sempre falo, quando eu falo, não, na ciência, eu falo assim, eu falei, a câmara de gás, lá, foi um cara, deve ser um cientista, falou, vamos economizar bala, vamos economizar, matar mais gente. Assim, não é só assim, né? Então tem que ver como é que isso é usado, né? Como é usado. O avião, né? Santos Dumont, o caso, quando ele viu os aviões sendo usados em guerra. Mas assim, só para terminar, Perli, nessa sua trajetória agora, do 8.0 aí, rapidinho, o que você mais se orgulha, do que você se arrepende?
Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho muito arrependimento, não. Eu acho que se me largasse no mundo, eu ia fazer quase a mesma coisa. Quer dizer, mas eu sei que a gente comete muito erro na vida, mas vai entendendo o seguinte, é aprender a ser humilde. Aprender a humildade não é ser subserviente, não abaixar a cabeça para ninguém, não ajoelhar para ninguém. Mas ele precisa ter humildade, saber que eu tenho que aprender. Uma vez falaram com o Mao Tse Tung, quando ele morresse, o que ele ia fazer? Ele falou, eu não sei como é que eu vou explicar o Marx. Não é assim, mas é próximo disso. Como é que eu vou falar com o Marx que eu não aprendi tudo que eu queria? Então, a gente vai aprendendo. Quando você lida com a criança, você aprende com ela. Eu sou avô. Quantos netos? Eu tenho 3 netos, uma neta do coração e outros 2. Um dia eu estava lá pelejando no computador, estava até suando para tentar pegar para localizar as palavras, ver mais ou menos, não tem mais dicionário, né? Então eu fazendo aquilo, eu estava um duro, fazia, depois escrevia. Chegou minha neta com 8 anos, vô, faz assim, ó, aperta aqui e fala, porque já sai. Ela tinha 8 anos. Né? Mas quem tem neto, aprende com o neto. Se não tiver neto, aprende com os amigos, com o vizinho, com tudo. Então a gente tem que ter muita humildade, mas muita determinação. E aprender que às vezes você precisa remar contra a maré. E contra os ventos. Tem vezes que o vento vem de lá para cá. Eu me lembro que quando começou o Bolsonaro invadindo, assustando muita gente, que é o método deles é assustar, fazer medo. As pessoas com medo de usar camisa vermelha. Eu não usava tanto camisa vermelha. Agora está de vermelho, inclusive, para quem está ouvindo no podcast. Então, eu imaginei o seguinte, se todo mundo fizer isso, para eles é bom, né? Eu vou usar de manhã, de tarde, de noite, tive que comprar mais camisa vermelha. É igual a Mônica, seu guarda-roupa. Não é só por teimosia, não. É que se ninguém resistir, é difícil. Tem que resistir, vai mais difícil, mais acima. A ditadura foi prova disso. Foi prova disso. Foram os teimosos que nos ajudaram. Muitos. Então, eu acho que a gente tem que acreditar muito na vida e ter alegria de viver. Só pode ter alegria de viver quem tem alguma esperança, né? Esperança. Ainda vai durar tempo, não vai realizar. A gente não realiza todos os sonhos, mas a gente não pode viver sem sonhos. Tem sonho que você tenta, sonha, batalha, depois ele fracassa. Né? Darcy Ribeiro disse que Darcy Ribeiro falou, minha vida é um fracasso. Eu sonhei alfabetizar o povo, não consegui. Ele foi descrevendo tudo que falou, mas eu não queria estar na pele de quem fez isso. Manteve o povo analfabeto, oprimir, explorar. Então, tentar, a gente faz o que pode. E saber que uma hora a gente se vai. E já que se vai, deixa alguma coisa. Não deixar patrimônio. Patrimônio é bobagem. Eu estou realizando meu sonho, fiz a viagem. Eu queria fazer essa viagem ao México. E fui a Cuba também. E acabei passando meu aniversário lá. É uma realização. Para algumas pessoas pode não ser importante, para outro é. E a gente também quer que os nossos valores, um dia eu falei com a minha mãe, quando vim para Vitória, falei, mãe, você não quer ir para Vitória comigo, não? Ela falou, eu? Fazer o que lá? Eu não sei ler, não sei andar de ônibus, não tem nenhum conhecido lá, vou fazer o que lá? Aqui, ela andava descalça, com os dentinhos de ouro, com as pulseiras na mão, assim, por isso que o Rogério disse que ela era cigana, mas ela tinha uma amizade imensa com aquelas pessoas. Quer dizer, ela sabia o que era bom para ela. Mas para mim, na minha lógica, ela vai para Vitória. Vai fazer o que em Vitória? Você queria desbravar, na verdade. Hã? Você, ao contrário, estava querendo desbravar. Mas aí você falou, cada um. Cada um. O dia que quando eu larguei a universidade, foi absurdo largar a universidade. Talvez não precisasse largar, mas, de qualquer maneira, eu estava tentando fazer uma coisa que eu acreditava. Não é bom largar a universidade. Pelo contrário, eu sempre incentivei as pessoas a estudar, voltar para a universidade. Mas nós temos que sonhar muito. Sem isso, mesmo que não realize o sonho. É isso aí. Fica a mensagem. Brigadão, Peli, pela essa entrevista do século, produção e locução minha. O apoio técnico do Cauã Elmer, que está fazendo aniversário hoje, aqui no dia da gravação. Parabéns. Está fazendo 20. O Peli está fazendo 80. Parabéns. Que você tenha pelo menos mais uns 100 anos de vida. Cheio de sonhos também, né? Cheio de sonhos. Chegar aos 80, sim, eu também tô quase ali na metade da sua, mas estamos chegando. Então a gente volta em breve, né, para falar mais aqui pedir para vocês seguirem também o Século Diário, né, no YouTube e nas plataformas de áudio. No Instagram estamos com @tvséculo.
e também acompanhar as notícias diárias, análise de outras informações no seculodiario.com.br. Então visitem também o Triplex, está feito o convite, né? Aqui na perto da Costa Pereira. Um prédio também no histórico, Instagram, Triplex Vermelho. Acompanhe lá. Tem toda a programação e toda a programação já tem lá também. Então tá, então a gente se vê logo. Feliz, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Vitor. Valeu. Obrigado, Vitor. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.